Olá, pessoal. Muito boa noite. Começando mais uma live de quartas, o nosso encontro virtual do Centro Espírita Anaí Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. A casa que nos acolhe, aqueles pais que nos adotaram, que são seu Pedro e Dona Anaí. Repetindo, aqueles pais que nos adotaram, seu Pedro e Dona Anaí. Que honra todos nós temos em fazer parte dessa família. Que Jesus nos abençoe e que possamos todos juntos nesta noite, em mais uma noite de quartas, de alguma forma, estarmos reunidos em nome desse Mestre, que é amor e que é bondade. E hoje vamos dar início ao quarto capítulo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz. E que hoje sabemos que André Luiz é um pseudônimo para Carlos Chagas, o grande sanitarista. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui aparecendo, dando boa noite. Começando com meu amigo Ipojucan, tudo bom? Espero que você esteja muito bem. Meu irmão Alberto, estive com ele na segunda-feira, na palestra. Elizabeth, tudo bom, Elizabeth? Muito boa noite para você também. Patrícia Valente, tudo bom, Patrícia? Tem tempo que eu não vejo você segunda-feira, hein? Sônia Maria, boa noite, Sônia Maria. Denise, boa noite, Denise. Cadê sua filha que nos abandonou aqui na nossa live, hein? Raquel Jade, tudo bom, Raquel? Boa noite para você, bem-vinda. Silvia Orsini, tudo bom, minha amiga? Muito boa noite para você, para sua família também. Lúcia Regina, boa noite. A Renata Loureiro também, boa noite, Renata. Maria Terezinha, boa noite. Eu sempre vou mandar um beijo pro seu neto, gostei muito dele. Sônia Borba, boa noite, Sônia. A Nancy Leal, tudo bom, Nancy? Boa noite para você também. Elizabeth Marques, boa noite. E as pessoas vão aparecendo e a gente vai daqui a pouco voltando aqui para ver quem está na área. E hoje, como eu estava dizendo, vamos dar prosseguimento ao quarto capítulo do livro Nosso Lar. E hoje teremos revelações especiais que vão começar a fazer sentido alguma das causas de tantos padecimentos. Né? A gente vai começar a entender uma causa de padecimentos no umbral. Lembrando que André Luiz passou 8 anos num sofrimento razoável, né? E muitas vezes a gente não consegue ligar os pontos, a gente fica um pouquinho até com medo também, né? Porque sabe lá quantos anos, quanto tempo a gente vai passar nessas esferas mais assim densas, né? De maiores sofrimentos. Mas hoje vamos tentar compreender um pouquinho sobre esse momento de penúria do nosso irmão André Luiz. Mas antes, o que eu preparei para a gente. Vocês me conhecem, vocês sabem que nos primeiros minutos, né, geralmente 15, 20 minutinhos, a gente conversa um pouquinho sobre um assunto diverso e depois fazemos a ponte entre esse tema inicial e a leitura do capítulo, para dar um embasamento, né, para que a nossa compreensão seja mais aprofundada. E o que eu pensei em fazer hoje? Estou com saudades de conversar sobre filosofia, principalmente as ideias dos grandes filósofos gregos.
Assim, relembrando alguns capítulos do livro A Caminho da Luz, nós vamos passar por alguns pontos, justamente para que a gente consiga compreender e aprofundar um pouquinho mais esse capítulo. Então nós vamos voltar, nesse primeiro momento, 2.600, 2.500 anos. Vamos lá para a Grécia Antiga, onde os pensamentos filosóficos estavam fervilhando. Lembrando que a filosofia inicia mesmo, né, com Sócrates, a filosofia como nós compreendemos, e lembrando também, recordando também, que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que Sócrates foi um dos grandes espíritos que já nasceram aqui na Terra. Ele, por exemplo, de alguma maneira, palavras de Emmanuel, seguiu uma história relativamente próxima à história do Cristo. Não que ele tenha a importância de Jesus, a elevação moral e espiritual do nosso mestre, mas que de alguma maneira ele seguiu alguns passos do Cristo e por isso também fora condenado à morte. Lembrando que Sócrates teve que beber cicuta, um veneno fortíssimo, porque corrompeu a juventude, corrompeu as pessoas com as suas ideias revolucionárias. E diga aqui revolução, uma revolução extremamente pacífica, né? Porque muitas das vezes a gente vê revoluções que são destruidoras. Mas as ideias de Sócrates, por mais revolucionárias que fossem, eram extremamente pacíficas. Só que a gente vai voltar um pouquinho. Vamos falar sobre os pensadores anteriores a Sócrates, que eram conhecidos como os filósofos da natureza ou filósofos pré-socráticos. Nós não vamos aprofundar, porque não temos tempo para isso, mas vamos deixar um ponto em comum desses pensadores, que era a busca pelo elemento primordial. Eles já estavam buscando a tal da physis, que hoje a gente pode interpretar como uma resposta mais física da natureza, ou logos, uma questão mais lógica, porque antes deles eram mitos, né? Então não tinha nenhum tipo de explicação lógica, explicação física. Tirava da cartola algum símbolo e explicava tudo. Era um mito. E a partir desses homens começam a surgir as primeiras grandes perguntas filosóficas, mas ainda ligados à natureza. Por isso, vou repetir, eles são conhecidos como os filósofos da natureza. O primeiro de todos, o que deu início a toda essa saga, seria Tales. E Tales vem de uma cidade chamada Mileto, ali na Grécia, e nós o chamamos então de Tales de Mileto. E Tales, primeiro um grande gênio, né? Ele tem umas histórias que são brilhantes em relação à sua vida, onde ele conseguia, por exemplo, prever as questões de tempo, né? Como se hoje ele trabalhasse no clima-tempo. Então ele sabia se o verão ia ser assim, se o verão ia ser assado, se ia chover mais, se ia chover menos. Ele desenvolveu um método dele. E a partir desses métodos, que ele tinha muita certeza de que daria certo, ele viu que esse ano, um ano específico, ia ter uma grande colheita de olivas, a nossa famosa azeitona. Ele comprou todas as prensas e quando houve essa explosão de olivas, as pessoas queriam fazer o azeite, o que ele fez? Ele alugou as prensas e ganhou muito dinheiro com isso. E Tales, por ter passado muito tempo no Egito, ele percebeu que o elemento primordial era a água. Porque o Nilo, por exemplo, a dádiva do Egito, né? Quando ele estava cheio, tinha vida, as pessoas podiam comer com muito mais fartura, e nas secas todo mundo morria. Quando o corpo morre, corpo físico, ele achava que a gente perdia água e por isso apodrecíamos. Então a água para ele
era esse elemento primordial e que eles chamavam de arquê. É interessante a gente fazer uma pausa e perceber que para esses filósofos que faziam essa busca pela arquê, por esses elementos primordiais, existiam algumas características importantes, como o elemento primordial, ele tinha que se manter esse elemento primordial, mas ao mesmo tempo ele tinha que ter a capacidade de se transformar em outras coisas. Então, por exemplo, a água era água, mas ela conseguia se transformar, por exemplo, no nosso corpo físico, e quando nós morríamos, ela voltava a ser água e a gente perecia. Então tinha algumas características, esses elementos primordiais. Saindo um pouquinho de Tales e indo para um dos seus discípulos, chamado Anaxímenes, ele já achava que o elemento primordial não era a água, como o seu mentor concordava que fosse. Ele achava que era o ar, porque o ar estava em todos os lugares, se a gente parasse de respirar, nós morreríamos. Então, esse era mais ou menos o pensamento lógico. Você tinha a escola de Pitágoras, que achava que os números eram os elementos primordiais, ou você tinha a escola de... Vou lembrar o nome dele, eu acho, se eu não me engano, era... Porque tem uns discípulos de Tales, por exemplo, eu falei do Anaxímenes, era Anaximandro. Anaximandro, ele já achava que o elemento primordial era um elemento chamado apeiron, que você não tinha... Era algo imaterial. Então cada um tinha lá as suas ideias, né, específicas sobre isso. Eu vou falar só mais um, que é Heráclito, que a gente cita bastante aqui, que Heráclito, que ele dizia que tudo estava em transformação, e por tudo estar em transformação, o elemento primordial seria o fogo, porque o fogo é o elemento transformador que nós mais conhecemos, né? Se você bota fogo numa árvore, o que acontece? A árvore vai virar pó, se transformou. E para Heráclito, tudo era transformação. E vocês devem lembrar que a gente cita aqui diversas vezes Heráclito com o seu pensamento de que ninguém pode tomar banho num rio 2 vezes. Porque quando nós entramos a segunda vez nesse rio, o rio já é outro, a água já é outra, então o rio é diferente. E a gente sempre fala que ninguém pode ler o mesmo livro 2 vezes. Porque na segunda vez nós já somos outros e a nossa compreensão é diferente. Por isso que essa nossa leitura de Nosso Lar está sendo tão interessante. E quando a gente está lendo agora, nós já somos diferentes da primeira vez do que passamos por essa experiência. Né? Esse é um pensamento bem de Éfeso, né? Desse grande filósofo chamado Heráclito. Nós vamos dar uma pausa nesses pré-socráticos e vamos avançar um pouquinho para Sócrates. Porque Sócrates vai deixar essa busca pela physis, pela arquê, de lado e vai começar a se preocupar com a filosofia que compreendemos hoje, que é a filosofia existencial. De onde eu venho, para onde eu vou, o que é verdade. E ele mergulha profundamente nessas buscas. Sócrates era filho de uma parteira. E ele desenvolve um método chamado maiêutica, que é justamente isso, né? A pessoa, a partir desse método, parir um novo ser e começar a compreender o mundo com outros olhos. E ele desenvolve uma técnica para isso, onde é chamar a pessoa para a conversa, deixar a pessoa falar, e a partir de toda uma retórica dessa pessoa, eu vou botar entre aspas, do oponente, ele através da ironia e desconstruindo os pensamentos deste interlocutor, melhor dizendo. Só que brincar com ironia, a gente está brincando com o ego dos outros e acabou que ele foi condenado à morte. Eu vou falar muito pouco de Sócrates hoje, porque eu gostaria de me fixar um pouquinho mais com o discípulo de Sócrates, o grande discípulo dele, chamado Platão. O que Platão vai nos apresentar? É claro que Platão nos apresenta coisas maravilhosas, primeiro, porque ele é um intérprete, de um certo modo, de Sócrates, porque Sócrates, assim como Jesus, nunca escrevera nada. Tudo que nós temos hoje, a maioria do que nós temos hoje, melhor dizendo, é dita por Sócrates, em cima dos seus diálogos, né? Onde, por Platão.
em cima dos diálogos que ele tinha com Sócrates, que ele percebia Sócrates com outras pessoas. Então Platão, ele traz essa personalidade de Sócrates. Apesar de que Emmanuel cita no livro A Caminho da Luz que Platão estava muito longe, e olha que ele está falando de Platão, um grande gênio, mas ele mesmo assim estava muito longe de interpretar perfeitamente, de compreender profundamente as ideias de Sócrates, pelo nível intelectual e moral desta figura ímpar que nasceu 2.400 anos atrás. E Platão vai nos apresentar alguns valores que são maravilhosos, principalmente no livro A República. Ele vai dizer que todos nós somos feitos de grandes virtudes, tá? E o universo inteiro é formado também por essas virtudes e que se nós seguirmos esses valores, realmente seremos mais felizes. O primeiro valor, a primeira virtude ou o primeiro arquétipo para Platão seria o bom, a bondade. Ele acha tão profundo, tão importante, que ele compara o bom com o sol, aquele que nos aquece, aqueles que nos mantém vivos. Junto desse bom, quase que de uma forma dando uma materialidade ao bom que é imaterial, haveria o belo. Por isso é que os gregos também eram tão afeitos à ética e à estética, porque a estética seria um complemento desta bondade. A beleza é um complemento da bondade. E junto dessas duas virtudes, haveria também a justiça. Então a bondade, a beleza, a justiça. E a bondade para ele era a mais importante, e Platão nos dizia que tudo o que é bom nos une. Então um símbolo que é interessante da gente pensar é uma pirâmide. Quanto mais vamos subindo, imagina que todos nós estivéssemos subindo uma pirâmide, cada um de um lado, e a gente vai chegando no ponto mais alto, nós estaremos cada vez mais próximos. Por quê? Porque estamos indo na direção da bondade. E se estivermos descendo, estamos indo contrários a essa bondade, vamos nos afastar. Então vocês vão ver como, para Platão, a bondade era importante. A grande questão de Platão, e que vai ser importante muito para a gente hoje aqui, é que a bondade é um valor absoluto. Nada é maior do que a bondade. Então nunca poderemos pensar num valor antagônico à bondade também sendo absoluto. Então a maldade nunca poderá ser absoluta, e sim relativa. Porque se a maldade fosse com a mesma força da bondade, a bondade não seria absoluta. Eu acho que a gente vai compreender um pouquinho mais essa informação quando a gente acelerar o tempo e chegar mais ou menos no ano 380, 390 depois de Cristo, com um grande teólogo, um grande pensador, chamado Agostinho de Hipona, nosso Santo Agostinho. Santo Agostinho vai pegar essas ideias platônicas e vai cristianizar. Isto é, ele vai dizer que Deus é bom, que Deus é o máximo da bondade, e que esse ser, que é o máximo da bondade, nunca poderia ter criado o mal. Então, se a nossa experiência, a nossa percepção diz que existe o mal, o que seria esse mal? Já que Deus, que é o máximo da bondade, não poderia ter criado. A maldade é a ausência de Deus, a ausência da bondade. A gente vai dar uma pausa nesses pensamentos e vamos voltar para a Grécia Antiga e vamos acelerar só mais um pouquinho para o discípulo de Platão, chamado Aristóteles, e vamos pegar uma informação que também vai ser importante para a gente continuar essa introdução e depois lermos o capítulo. Lembrando, pegando informações básicas lá do início dos filósofos pré-socráticos, nós temos Tales falando que o elemento primordial é a água, nós temos Heráclito falando que é o fogo, nós temos Anaxímenes falando que é o ar, vamos ter outros também dizendo que é a terra, e vocês já devem ter ouvido falar nesses 4 elementos,
o fogo, a água, a terra e o ar, que surge lá na Grécia Antiga. E nosso querido Aristóteles vai dizer o quê? Que além desses 4 elementos básicos, existe um 5º elemento chamado éter. E que Aristóteles, na verdade, ele vai trazer uma visão bem diferenciada desses filósofos da natureza, que eram focados na física, e vai nos apresentar agora algo focado na metafísica, algo além da física. Então o éter não compõe a natureza material desses 4 elementos. Ele seria uma natureza metafísica e que compõe também o nosso universo, só que nós não percebemos de maneira tão objetiva, chamado éter. Junto desse termo éter, podemos chamá-lo também de 5º elemento. Com isso, nós vamos dar uma pulada para essa imagem e vamos ver que à nossa esquerda nós temos o mal. E lembrando de Santo Agostinho, o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Por isso que existe uma seta na direção do bem, onde cada vez que caminharmos na direção de Deus, que é esse símbolo maior da bondade, vamos nos libertando. Então, à esquerda, quando estamos ainda longe de Deus, nós temos a culpa. Guardemos bastante essa palavra aqui chamada culpa, o desequilíbrio e a doença. Podemos entender como doença mental, doença física, lembrando que esse corpinho que está no meio aqui tem uma lâmpada, que seria o nosso espírito, tá? Nosso espírito revestido por matéria. E quanto mais próximos estivermos do bem, vamos ter, antagonicamente falando, a culpa, a liberdade de pensamento, a harmonia, a saúde. Tá bom? E para finalizarmos, mais uma imagenzinha, onde novamente nós temos uma lâmpada, aqui à esquerda, que seria o nosso espírito, e o nosso perispírito. O que seria o nosso perispírito? Os espíritos, logo nos primeiros pontos, nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, eles nos apresentam essa nova palavra, esse novo valor, que seria uma roupagem do espírito. Porque o espírito é imaterial, ele não tem forma, não tem nada. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa de algo para se fazer de maneira perceptível, ter uma unidade. E eles chamaram esse corpo que o espírito tem de perispírito. Kardec, sem entender muito bem, indaga do que se trata esse perispírito, e eles respondem que é algo semimaterial, que é um pouquinho de matéria e um pouquinho de espírito. Uma maneira assim para a gente tentar entender, mas com certeza não é exatamente isso. E os espíritos, se utilizando de instruções de Aristóteles, eles vão chamar o que? Esse nosso corpo espiritual ou perispírito de corpo etéreo. Por quê? Porque vem desse 5º elemento chamado éter, que Aristóteles nos apresentou. E por ser também o 5º elemento, os espíritos também no Livro dos Espíritos apresentam como uma matéria quintessenciada, esse 5º elemento. É só para a gente entender de onde vem esses valores, tá? E quando a gente está percebendo o espírito e o perispírito aqui à esquerda e o corpo físico à direita, existem 2 setinhas. Uma seta que vai do perispírito para o corpo físico e uma seta que vai do corpo físico para o perispírito. O que eu quero dizer com isso? Que se o espírito está carregado de culpa, e aí eu vou usar um termo aqui bem católico, carregado de pecados, ele vai desequilibrar o corpo perispiritual, esse corpo etéreo, essa matéria quintessenciada,
E essa matéria quintessenciada, se estivermos encarnados, ela está tão coladinha com o nosso corpo físico, ela também vai desequilibrar o nosso corpo físico. Então vamos apresentar doenças, porque vamos somatizar, isto é, vamos trazer para o nosso soma, vamos trazer para o nosso corpo material denso, que é o corpo físico, o reflexo dessa dupla aí, espírito-perispírito. E o inverso também. Se tratarmos mal o nosso corpo físico, aqui da direita, vamos destruir, desarmonizar o nosso perispírito e vamos ter mais culpa nos nossos espíritos. Perfeito? Eu acho que fizemos uma introduçãozinha e já podemos ler o 4º capítulo. Deu para entender direitinho? Espero que todo mundo tenha entendido direitinho. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar aqui, porque esse chat serve justamente, nesse nosso bate-papo aí, serve justamente para a gente tirar dúvida. E vamos então iniciar a nossa leitura em cima de tudo isso que nós conversamos. Daqui a pouco eu volto lá para o bate-papo para ver se tem alguma pergunta, tá bom? O médico espiritual. Lembrando que André Luiz já havia sido, de alguma maneira, socorrido, já tinha sido tirado do umbral, levado para nosso lar, e lá já iniciaram o socorro médico. Tá? Por quê? Porque o corpo dele, que não é mais físico, mas é o corpo etéreo, estava intimamente ligado à culpa e estava ainda muito desarmonizado. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida, ao longo exaustos. Na alma, apenas um ponto sombrio. A saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Então, ele passou algum tempo muito em maus lençóis, e quando ele sai, está nessa atmosfera de tranquilidade, de paz, de proximidade com o bem, e aí a gente vai deixar claro a proximidade com Deus, o corpo dele começa a ter toda aquela harmonia que a gente viu na nossa figurinha. Saúde, leveza, harmonia. Enquanto ele não estava conectado com Deus, estava lá no umbral, culpa, e essa culpa o mantinha ali todo o distanciamento da oração, da conexão com a bondade, mantinham não apenas ele, mas todos ali que estavam naquela situação deprimente. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza, cheia de brisas de luz, mas não o consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Ele precisava de fluidos, né? Esse magnetismo, por isso que nós tomamos passe muitas das vezes, porque ajuda na nossa recuperação, nessa transfusão de energia. E ele percebe nitidamente que sem essa ajuda magnética, ele não tinha forças para sair do leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarence acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor, de véspera, indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique
Auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. De novo essa palavra que deixava André Luiz extremamente irritado. Enquanto Clarence permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio. Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais que 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, causas profundas. Então, você tem o espírito dele, com comportamentos mentais complicados, daqui a pouco a gente vai ver, com comportamentos físicos, que ele tinha práticas também bem peculiares, e que acabaram criando esse pacote chamado suicídio. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades no meu estimado irmão no campo da sífilis. Um médico com a capacidade intelectual e de compreensão de Carlos Chagas, ou André Luiz, morreu com sífilis. Então aí a gente já começa a ver uma questão de comportamento bem leviano, né? Você vê que eles não estão em nenhum momento acusando, né? Mas, algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. E a gente deve recordar que no filme, de maneira assim bem sutil, mostram o André Luiz, né, o Renato Prieto, o ator, num bar, com as meninas, ele bebendo, e daqui a pouco o bar tá vazio e ele continua. Muito provavelmente, era aquele cara das antigas, sem nenhuma crítica, ainda mais porque eu sou homem, né? E a gente não pode jogar pedra nos nossos queridos amigos, que todo mundo tem telhado de vidro, mas muito provavelmente ele devia ser aquele habitué dos piores lugares possíveis e acabou pegando algumas doencinhas. E uma delas foi a sífilis. E a gente, quando fala de sífilis, a gente não está falando de algo simples, tá? A moléstia, talvez, não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Mais um puxão de orelha. Entretanto, seu modo especial de conviver muito exasperado e sombrio, cada um entenda essa palavra sombrio de acordo com o que queira, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Então, provavelmente, é aquele cara muito durão, muito vaidoso, que passou por cima de diversas pessoas. E eu não estou falando assim, roubou. Eu estou falando assim, falou às vezes o que quis, o que não quis, né? Tocou de maneira assim muito ruim algumas pessoas. E aí, olha o que ele fala. Captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. A resposta das pessoas com tudo que ele deve ter falado, deve ter feito a outras, foi bem sombria. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que o seu fígado foi maltratado pela sua própria ação?
que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Lembrando, um médico que negligenciou a saúde de maneira assim peculiar. Singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático, isto é, do corpo físico, possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. E aí ele para pensar, né? Aquela culpa que de alguma forma ele carregava no coração, mas de maneira desconhecida, porque é interessante, todos nós temos a consciência. Consciência é um pedaço de Deus que nós carregamos. E mesmo que a gente não tenha esse sentimento de culpa claro, objetivo, nós carregamos lá no nosso íntimo. Todos carregamos porque temos esse DNA de Deus. Temos a consciência dele. Então a culpa é inevitável. E aí você vai ver nitidamente André Luiz, sem se preocupar durante a vida toda em relação às suas ações, mas no seu íntimo, no momento do seu juízo final, que é esse momento onde nós estamos só com a nossa consciência e a gente pensa, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu acho que está um pouco explicado também esses 8 anos no umbral, né? Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto. Todos nós fazemos isso. Cada hora a gente tem uma máscara. No centro espírita eu sou o bonzinho. No trabalho eu sou o durão. Na família eu sou isso. Todos nós temos as nossas máscaras. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, trabalhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Um adulto, quando é puxado a orelha, é muito humilhante. E temos que nos preparar, pessoal, de maneira amorosa, de maneira assim, no sentido de educação, vamos ter muitas orelhas sendo puxadas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridentes nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha e chorei. Quantas vergonhas vamos passar? Porque, de alguma forma, a gente coloca uma máscara. Não quero nem pensar nisso que eu fiz, nisso que eu faço. A gente consegue se blindar. Mas, vai corroendo o nosso espírito, vai corroendo o nosso perispírito, que vai corroendo o nosso corpo físico. Chega um momento que essa bola de neve estoura, a culpa é muito forte, e nós vamos chorar, vamos nos arrepender, e faz parte.
estejamos preparados para algumas pequenas humilhações. Tomara que sejam pequenas, não muito grandes. Mas sejamos preparados. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perder o ensejo precioso da experiência humana não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito, a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Oh, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, nos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é do suicídio inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. E isso que é maravilhoso. Porque aqueles que estiverem nos acolhendo já passaram por tudo isso que nós estamos passando. É como a gente olhar uma criança que está com alguma dificuldade e a gente ama essa criança. Não é o olhar de raiva, né, de julgamento. É o olhar, calma, calma que você vai conseguir. Eu também já passei por isso, eu passei por essa dificuldade. Esse olhar amoroso que nós temos que ter certeza que vamos receber. E se não recebermos, é porque ainda não somos merecedores de chegar num contato com essas pessoas. Então fazer o que André Luiz demorou muito tempo, demorou 8 anos a fazer. Uma oração sincera, cheia de arrependimento. E é por isso que é muito importante que agora em vida já comecemos a analisar as nossas virtudes e os nossos defeitos, para que não sejamos pegos de surpresa. Ah, eu nunca parei para pensar que eu tinha esse defeito, que eu era maledicente, que eu era isso, que eu era intolerante. Vamos começar a mergulhar, sem nenhum tipo de crítica, querer sufocar isso, mas tentar olhar de maneira madura as nossas vidas e assim, conhecendo os nossos problemas, tentar resolver. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Né? Um adulto, cheio de si, colocando a cabeça no colo de uma pessoa ainda que estranha, né? Porque eles estavam longe de serem grandes amigos nesse momento, e chorando, né? Você vê a dor que André Luiz devia estar sentindo. E acabamos. Recebendo assistência. Semana que vem, então, vamos começar, se Deus quiser, o capítulo 5º, que é essa fase onde André Luiz está cada vez mais se encontrando em nosso lar e vencendo, né, o seu eu antigo e se tornando, daqui a pouco, o verdadeiro cidadão de nosso lar. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido, né, de maneira um pouquinho mais apropriada, esses 8 anos de André Luiz no umbral. Lembrando que a gente falou lá no início do livro, na introdução, que amigos do Chico tinham algumas informações que passaram, onde essa passagem, né, esses 8 anos de umbral, não foram nessa encarnação, né, foi uma mistura de episódios da vida de André Luiz. Então você tem diversas hipóteses. Uma delas que fica muito clara aí, nesse suicídio inconsciente, era um médico com toda a clareza
e toda a responsabilidade, né? O entendimento dos riscos, né? Dos perigos, e acabou barateando a vida de maneira inconsequente, né? Então, quando a gente lê sífilis ali, e não vem nenhum tipo de julgamento a quem já teve doença venérea, quem não teve, não é isso. Esse não é o ponto. Mas o ponto é o quanto a gente flerta com doenças, com uma vida assim arriscada, de maneira leviana. É isso que a gente precisa pensar. E de alguma forma, dar um passo atrás. Ó, será que eu estou indo longe demais? Será que eu já fui longe demais? Está numa hora de dar um passo atrás, retroceder um pouco. Né? E aí cada um tem a sua dor, cada um tem seu vício, cada um tem seus problemas. Eu não vou entrar nesse ponto. Mas o mais importante é que, de alguma forma, isso toque os nossos corações. E como diz Kardec, o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações. Então, é nervosinho demais? Antes de sair, faz uma oração. Tenta se controlar no trânsito. Erra demais em uma questão específica? Antes de fazer, tenta se segurar. Não vou dizer, vou resolver, não. Mas tenta ser mais forte que a tentação. E aí, no dia dos nossos momentos mais, assim, íntimos com a nossa consciência, é deixar claro, olha, eu errei pra caramba. Mas se você parar pra pensar aqui, ó, quanto tempo eu resisti nessa tentação, né? O quanto que, às vezes, algumas questões me empurravam para lá, mas eu fui forte. E é isso que nós temos que empreender esforços para domar as nossas más inclinações. Vamos resolver tudo de um dia para o outro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não somos santos. E não temos esse propósito. Mas o esforço para domar as más inclinações, isso sim precisamos. Vamos lá? Eu acho que está chegando o momento da nossa prece, hein? Deixa eu beber uma aguinha. E esse momento da nossa prece é um momento também de água fluidificada para justamente ajudar de fora para dentro. Lembrando disso aqui, ó. A gente vai beber uma água fluidificada, o nosso corpo físico, de alguma maneira, ele se reequilibra e ele, de alguma maneira, também influencia o nosso perispírito, que influencia no nosso espírito. Estamos intimamente ligados, corpo físico, perispírito e espírito. Por isso que é muito importante a gente fazer oração, ter um bom pensamento, porque é o espírito influenciando o perispírito que influencia o corpo físico. Mas também tomando passe, bebendo água fluidificada, porque é o inverso. É o nosso corpo físico, junto no nosso perispírito, se equilibrando e equilibrando o nosso espírito. Esse caminho de volta também acontece. Precisamos acreditar demais nesses momentos. Nem sempre somos capazes de manter um pensamento equilibrado. Então vamos na igreja, vamos na casa espírita, vamos na sinagoga, vamos na mesquita, vamos nos conectar metafisicamente falando, além da física, buscando essa ajuda exterior para equilibrar o nosso eu. Ok? Vamos fazer a nossa prece então. Vamos fechar os nossos olhos. Depois de tanta informação que tivemos aqui, vamos tentar utilizá-las um pouquinho, buscando o equilíbrio do nosso espírito. A oração, por si só, já faz com que as nossas ondas mentais se conectem ao que há de mais alto, buscando assim a paz interior, a harmonia, o bem, que é Deus dentro de nós. Mas nem sempre conseguimos, de maneira adequada, de maneira perfeita, essa conexão
de dentro para fora. Então hoje vamos buscar também, junto dessa tentativa da prece, de um auxílio de fora para dentro. Vamos imaginar uma luz com muita cor, azul, verde, lilás, que simboliza a espiritualidade, multicolorida, essa luz, circulando em nossos corpos. Iniciando pela nossa cabeça, descendo de maneira muito devagar, fazendo aquela limpeza fluídica que necessitamos tanto. Essa cor vem acompanhada de uma harmonia que há muito tempo não sentimos. Uma energia que vem do alto, que vem das esferas superiores. Tão difícil de conseguirmos perceber quando estamos desconectados de Deus, mas hoje também estamos aqui com a mente ligadas ao Mestre amado e principalmente ao Criador. Então, com certeza, essa limpeza será profunda e duradoura. A luz que vai nos ajudando já está no nosso tórax. Sentimos profundamente essa paz que vai celebrando a vida junto dos nossos sentimentos mais íntimos. Estamos vivos, fazemos parte de um grupo que se ama profundamente e que se ajuda. E essa luz cada vez fica mais forte, porque ela se soma às demais luzes que aqui estão circulando em nossas vidas. Ela vai descendo, já está no nosso abdômen, todo o nosso campo gástrico recebe do alto a saúde necessária para justamente equilibrar nosso corpo por inteiro. Estamos cada vez mais conectados a Deus, estamos cada vez mais conectados uns aos outros, cada um cedendo ao próximo que tiver de melhor. E as energias que não forem utilizadas serão levadas para muito longe, justamente para nenhum ser da criação acabar sendo prejudicado. Nossa área sexual também nesse momento é contemplada. O equilíbrio em todas as áreas dos nossos corpos está sendo atingido. E neste momento, Senhor, que nos sentimos abençoados por Ti, por receber tantas bênçãos do alto, agradecemos. Agradecemos não apenas essa ajuda que recebemos, mas principalmente por estarmos conectados a Ti, por estarmos nesta vida buscando o Senhor, compreendendo quão pequeno ainda somos, mas ao mesmo tempo compreendendo quão grande é a nossa família espiritual. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, ilumine e ampare. Assim seja, Mestre. Eu acho que foi, hein, pessoal? Não sei se vocês conseguiram perceber essa energia que, de alguma forma,
invadiu as nossas casas, passou por todos nós e tenhamos certeza, quem estiver perto da gente, é vizinho, é familiar, vai receber um banho de energia, hein? Porque todos nós nos unimos hoje e doamos um pouquinho. Agradeço demais todos vocês, essa família que nós criamos, que fazemos parte, e agradecer demais também os nossos pais adotivos, seu Pedro Celestino e Dona Nair, que tem tanta paciência com cada um de nós e que nos ama tanto, tão profundamente. Muito obrigado, meus amigos. Beijo em todos. Que Jesus nos abençoe. E se Deus quiser, semana que vem estaremos novamente juntos com mais um capítulo, lendo, aprendendo como se fosse a primeira vez. Eu vi alguém falando isso e com certeza, quando a gente lê esse livro, quando a gente relê esse livro, o livro é outro, porque somos diferentes. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.